palavra maldição. Mas o Novo Testamento termina com uma palavra de bênção. Olha só a palavra de bênção que termina o Novo Testamento. O Velho termina com a palavra maldição. O Novo Testamento, Apocalipse 22, versículo 21. Preste atenção, igreja. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Amém. Então, irmãos, nós precisamos desta graça para vivermos cada dia para a glória, a honra e o louvor do Senhor. Sabemos que quando vier, sabemos que quando vier, já semelhantes a Jesus Cristo, nós o veremos como Ele é. Então, não somente o veremos como Ele é, mas seremos semelhantes a Ele. É a promessa do Senhor para nós. Então, o Velho Testamento, e assim eu estou terminando, o Velho Testamento, ele termina com maldição, lá em Malaquias, capítulo 4, versículo 6, que diz assim: oh, irmãos, que a promessa mais gloriosa que esta, eu chegar na glória e ver o meu Salvador, que consumou ali na cruz do Calvário a minha salvação, a nossa salvação. Não existe algo melhor. Então, a volta do Senhor, nós devemos anselar, desejar, não só pelas bênçãos que receberemos, mas pela transformação que teremos e pelo desejo de estarmos para sempre com Ele e sermos semelhantes a Ele. É a promessa para nós que nós seremos semelhantes a Jesus Cristo. Amados filhos de Deus, e o ômega, o princípio e o fim. E acabou. É isso que a palavra nos ensina, nos diz, e acabou. Não tem para onde correr. Ele é o princípio e o fim. Deus sempre existiu. Ninguém fabricou Deus. Ele sempre existiu. Então, ele é o alfa, o princípio, e ele é o ômega, o fim. E além do Senhor, não existe outro. E então nós precisamos, devemos anelar pela volta do Senhor. Não só pelas bênçãos que receberemos, quando o Senhor disse Jesus Cristo: vinde bendito, mandando, e eu vou falar. Nós não podemos ocultar a voz do Senhor. Então, feliz o jovem que em sua casa pega a sua Bíblia e faz a sua leitura diária. Feliz o jovem, também o adulto, que na sua casa pega a sua Bíblia e vai decorar o versículo. E vai orar ao Pai Celestial. Ó, o jovem que fizer isso, o adulto que fizer isso, vai ter muito mais força contra as hostes do maligno nos lugares espirituais. E então eu me preocupo bastante com isso. Eu tenho uma preocupação muito grande com o Paulo Otávio e com os jovens. O Senhor sabe disso. Já trabalhei muito com jovens. E eu tenho um amor muito grande por eles.
E eu tenho um amor muito grande pelos nossos jovens aqui. Mas me preocupa muito. Porque a gente percebe que os dias que nós estamos vivendo parece que estão afastando a mente dos jovens da palavra. Tem algo tomando o lugar da Bíblia Sagrada na vida dos jovens, das crianças e dos adultos também. O bendito celular. Olha quanto desprezo a palavra de Deus está sofrendo agora, neste período de transição política. Eu não estou falando mal do governo, mas eu estou falando a realidade que a Bíblia mostra e que nós estamos vendo a olho nu. Palavra desprezada, rejeitada. Estão rejeitando a palavra de Deus e tentando mudar as coisas neste mundo, tentando mudar até o ser humano, até as convicções. Está sendo tentada a mudança. Irmãos, vamos acordar para estes sinais. São sinais da volta do Senhor. E nós precisamos estar, irmãos, em comunhão com o Senhor, com responsabilidade, com submissão, e como se nós estivéssemos vendo o Senhor descer nas nuvens. Olha, isso são indícios da vinda do Senhor. E muitas vezes não estamos nem aí, não estamos preocupados, damos prioridade a tudo dessa vida, menos ao Senhor. Pode se manifestar. Deus, a palavra do Senhor está sendo ignorada, povo deixado, eis que venho sem demora. E muitos que antes caminhavam conosco serão pegos de surpresa. E isso tem me preocupado, tem me entristecido e tem me feito analisar bem a vida e a responsabilidade da Igreja do Senhor, com respeito à submissão à vontade do Senhor. Nós precisamos, irmãos, fazer uma autoanálise da nossa vida cristã, da nossa vida espiritual e do nosso compromisso com o Senhor. Precisamos. É uma necessidade que a igreja tem. E nesta noite a igreja está sendo advertida pela palavra de Deus. Entenderam? E em dia ela está repetida, a luz gloriosa do Senhor Jesus Cristo está prometida por 3 vezes aqui, amado. Eis que venho sem demora. A vinda do Senhor, irmãos, está ligada à palavra de Deus. E também, ó igreja, preste bem atenção. A vinda do Senhor está ligada à palavra de Deus e à nossa submissão a Ele. Irmãos, eu tenho ficado muito preocupada e muito triste nestes últimos dias da pandemia para cá. São fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos Espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem
devem acontecer. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu, João, sou quem ouviu e viu essas coisas. E quando eu as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo, que me mostrou estas coisas para adorá-lo. E então ele me disse: vê, não faças isso. Eu sou conservo, a nação eleita do Senhor, a nação favorita do Senhor, o povo lavado e remido no sangue do Cordeiro, Jesus Cristo. Mas a Bíblia não termina assim, com dias negros. Nós temos a promessa. E esta promessa ilumina a cena tenebrosa que nós estamos começando a viver. Promessa esta que é repetida 3 vezes no último capítulo de Apocalipse, do versículo 7 ao versículo 12. Apocalipse 22 diz assim: o próprio Senhor Jesus Cristo disse: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. E então as densas trevas cobrem os céus. Os dias são negros. Já estamos vivendo dias de preocupações, né? Dias de escuridão espiritual, dias negros, sombrios para este mundo, e em particular para a nação favorecida, o povo de Deus. Sabe qual é essa nação favorecida, meus irmãos, nos dias de hoje? O Israel de Deus, o povo de Deus, nós que aqui estamos reunidos. Meus irmãos, muitos capítulos do livro do Apocalipse tratam dos dias de tribulações, dos dias de catástrofes, e muitos outros acontecimentos que nós até já estamos vendo nos nossos dias. Eu nunca imaginei que eu pudesse contemplar as coisas que estão acontecendo nestes últimos dias. Isso é novidade? Não. Isso está na palavra de capa a capa. A Bíblia é um livro vivo. E nada do que está escrito aqui deixará. Estas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Glória a Deus. E aí, nesta conclusão deste versículo, fecha-se um cordão de 3 dobras, que não se rebenta com facilidade, jamais se rebentará. Uma palavra vinda da cruz, uma palavra vinda do túmulo. Agora hoje, uma palavra vinda do trono. E essas palavras foram proferidas pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Venho ser a verdade e a vida.
vã a minha fé e a nossa pregação. Mas nós glorificamos ao Senhor, porque nem a morte pôde, nem a morte venceu o meu Salvador, Jesus Cristo. Muito bem, agora vamos para a terceira palavra. Vamos abrir a Bíblia em Apocalipse 22, versículo 20. O último versículo é o da Bíblia. O Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário, quando entregou o Espírito pelos meus pecados. A segunda palavra veio de um túmulo. Uma palavra que o mundo jamais ouviu e jamais ouvirá, porque nunca mais esta palavra será proferida de um túmulo. Ele não está aqui, ressuscitou. Amados irmãos, queridos ouvintes da palavra, se o Senhor Jesus Cristo morreria o sacrifício, sobre si as minhas dores, os meus pecados, e lá na cruz do Calvário, ele havendo tomado o vinagre, ele disse: tenho sede, deram-me vinagre para o meu Salvador, o nosso Salvador, beber em lugar de água. E ele tomou o vinagre e disse: está consumado. E quando ele disse telestai, que quer dizer está consumado, ele rendeu o Espírito. Então a primeira palavra das três foi na cruz do Calvário. A segunda palavra, de idade, começa então a função do cordão de três dobras, que foi as três palavras proferidas pelo Senhor, nosso Salvador, Jesus Cristo. A primeira palavra foi proferida lá na cruz do Calvário, onde eu deveria estar, onde cada um de vocês que aqui estão nesta noite deveria estar, de Adão, o pecado. A Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. O pecado fez separação entre nós, o nosso Deus, o nosso Pai, o nosso Criador. Mas em a cruz do Calvário rebentou e não se rebentará nunca. E este cordão é formado de três palavras proferidas pelo Senhor Jesus Cristo. E nós já falamos sobre a primeira palavra. Ele veio como um bebê, foi do tamanho do Juan, foi do tamanho de um adolescente e ficou adulto, como nós aqui. Mas aos 30 anos de idade, ele começou a cumprir o ministério, a missão que o Senhor, o Pai, o havia dado. Aos 30 anos ele começou o seu ministério. Duraram 3 anos. Naquele instante em que ele se entristeceu com o pecado de Adão e Eva, ele prometeu que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. E então nós vimos, agora, há pouco tempo, há poucos dias atrás, comemoramos o nascimento do nosso Salvador Jesus Cristo. Mas ele não veio
veio aqui simplesmente para nascer. O Senhor Jesus Cristo foi prometido lá no Jardim do Éden e veio cumprir as exigências do nosso Pai Celestial, daquele que nos criou para a glória e honra ao seu nome. E diz a tua palavra, ô Senhor, nós precisamos, Deus, nesse momento lançar a semente no solo, nós não possamos reter, ó Deus, a semente, nós possamos lançar a semente para ver, ó Deus, o frutificar, ó Deus. Que nunca nos falte a palavra, ó Deus, que possa quebrantar os nossos corações de uma tal forma, Deus, que não seja mais, ó Deus, um coração de pedra, mas que seja um coração de carne, como diz a tua palavra. Então, nesse momento, eu deixo a tua igreja em tuas mãos. Nós queremos que o Senhor tenha nos impulsionado a estar aqui nesse momento. O Senhor guardou a nossa entrada neste lugar, também guardará a nossa saída. Não somente conosco que estamos aqui nesse momento reunidos em teu santo nome, mas com todos aqueles que alegremente aguardam a volta do Senhor Jesus Cristo, e que todos digam amém. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Amém? Meus irmãos, entregue nesse momento de oração silenciosa a tua semana, os teus afazeres, os teus projetos, e seja como a nossa irmã falou na ministração do louvor, né, Maria? A tua palavra nos diz, o Senhor nos ensina que quando nós tocamos o Senhor, algo acontece em nossas vidas. Senhor, que nós possamos sentir, Deus, o passar da tua obra, os teus vestidos nesse momento. Nós possamos, pelo ato da fé em nossos corações, trocar, Senhor, a hora do teu vestido. Nós possamos sentir, Deus, sair virtude, ó Pai, do trono da tua glória nesse momento. Nós possamos, Deus, sentir que haja uma modificação, Senhor, em nosso ser. Mas nós cremos, Senhor, nós sabemos que tudo isso acontece para que o teu reino seja glorificado. Senhor, que nós possamos verdadeiramente converter os nossos corações, ó Deus, ao trono da tua glória. Que nossa vida fosse dedicada verdadeiramente, Senhor, ao resplandecer, ó Deus, do teu reino. Que nós possamos ser como espelho, Deus, para que a luz de Cristo possa refletir, ó Pai, através das nossas vidas. Ó Deus, sobre isso tudo nós demos testemunho do teu santo nome sobre a face da terra. E Senhor, nós temos como Deus para nos trazer a memória daqueles que estão precisando da nossa estrutura, das nossas orações, para que possamos estar diante do trono de Deus em unidade. A palavra de Deus diz que quando nós concordamos uns com os outros, o Senhor se inclina do seu trono e atende a nossas súplicas. Senhor nosso Deus, nosso Pai, quero trazer, Senhor, à memória, Senhor, todos os nomes que aqui, ó Deus, já foram pronunciados, pedindo, ó Deus, para a intercessão de saúde, aqueles que estão no leito de hospital, Senhor, visite nesse momento. Nós queremos que Tu és Deus de perto, Tu és Deus de longe, Tu és esse que está aqui conosco através do Teu Espírito Santo, e és também para aqueles que estão necessitados lá no leito do hospital. Senhor, ser com cada um. A Eva que sempre está aqui, Senhor, trazendo o nome dos seus entes queridos, dos seus irmãos, do seu sobrinho, Deus, do seu tio que tem passado com dificuldade de saúde, aos nossos vizinhos, Senhor, ó Pai, aqueles que, se a palavra não quebrar pedra, e o coração do homem, a palavra de Deus diz que é como pedra, se não bater ao ponto de quebrar, não florescerá. Deus faz a memória que fica pelos nossos. No dia a gente não teve hoje para amanhã, para levar a filha, né? Nós temos tantos que durante tanto tempo, aquilo que eu falei na semana passada, eu não sei se a sensibilidade aflora ou se as coisas estão mais, porque a todo tempo teve sempre as aflições, né? Sempre passaram mal, sempre foram afligidos por alguma doença, mas parece que é mais latente. É como dor de parto. Sabe o que é dor de parto? Né? Quem teve os filhos sabe, né? As mulheres, né, que têm os seus filhos hoje sabem.